Fala, galerinha. Voltamos aqui com mais uma aula de resolução de questões de criminologia, aula 3. Na aula 2 ficou, falta não explicar melhor, o chamado controle alternativo. Controle alternativo. O controle alternativo é quando a sociedade promove a defesa pública. O que é que acontece? O Estado, em algum momento, ele é falho, né? Ele não defende a sociedade da maneira correta. Então, a sociedade, por si só, se defende através de defesa pública. Então, o controle alternativo é basicamente isso. Então, vamos lá para as questões de hoje. Hoje, nós vamos estar trabalhando aqui a parte de classificação de tipo criminosos. O tópico 6 da edital, classificação de tipo criminosos, que é o criminoso nato, criminoso ocasional, criminoso habitual ou profissional, criminoso passional, alienado, o criminoso menor, que é o delinquente juvenil, e a mulher criminosa. Esses dois aqui, ó, criminoso menor e a mulher criminosa, está começando a ser explorado agora pela criminologia. Esses outros aqui, criminoso nato, criminoso ocasional, o habitual ou profissional, criminoso passional, o alienado, já tem mais estudos sobre eles, né? A priori eu estava querendo resolver as questões do tópico, eu sabia que tinha mais questões, né, que do edital. E acabou que eu acabei, como eu posso dizer, acabei sendo redundante, né? Eu acabei me confundindo, achando que classificação de criminosos ia ter muitas questões, só que não tem. Se eu não me engano, só consegui encontrar três, aí algumas outras eu desenvolvi. E lembrando, galera, que eu estou desenvolvendo também uma apostila de questões comentadas de criminologia. Quem tiver interesse, quando tiver pronta, está adquirindo aí, só seguir aqui, ó. Bisu do Gorila. Eu vou estar botando o link aqui abaixo na descrição, mas a priori está sendo desenvolvida ainda a apostila, vai ser uma apostila de questões e outra de teoria. Quem puder, quem quiser adquirir só uma ou outra, à vontade. Quem quiser adquirir as duas, show também. Então, vamos começar aqui, sem mais delongas. Estou aqui mostrando a vocês a apostila aqui, como é que ela está sendo desenvolvida. Bem bisurada, galera, bem resumido. Só a parte do criminoso delinquente juvenil e da mulher criminosa que vai ficar um pouco mais extensa, porque não tem ainda um resumo bem elaborado. Então, eu tive que botar algumas informações aqui a mais sobre eles. Então vamos aqui começar, né? O criminoso nato, né? Ele é predestinado ao crime. Vou estar lendo só as partes que estão em destaque. Ele nasce inclinado à criminalidade. O César Lombroso, ele acabou fazendo um estudo e percebeu que os criminosos, né? Ele nasce já com aquela predisposição ao crime, né? Ele já tem aquela tendência de ser um criminoso. E ele também percebeu algumas características em quem era criminoso, né? Tinha o quê? Ó? Sobrancelhas salientes, mandíbula volumosa, assimetrias cranianas, grande volume de tatuagem, pouca sensibilidade à dor, fraca acuidade visual e canhotismo. Aqui foi um estudo que ele fez, ele visitou alguns presídios e acabou identificando essas características em quem era criminoso. O criminoso louco, o alienado, né? Você já é bem básico de você identificar quando é criminoso louco, né? O alienado aqui, ó. É levado ao crime por alienação mental e pela atrofia da moral. Por alienação mental, compreende-se que ele não percebe a realidade da mesma maneira que os demais. Então, que o louco, o alienado, não tem muito o que falar sobre eles, né?
Aqui é o criminoso habitual ou profissional, que ele inicia se cometendo pequenos delitos, ele tem uma vida pregressa no crime, né? Ele começa cometendo pequenos delitos, depois está cometendo delitos mais graves, então ele faz do crime a sua profissão. Ele é habitual ou profissional, sempre vai cometer crime. E o ocasional, você vai lembrar daquela frase popular que a ocasião faz o ladrão, né? Ele não tem tendência a cometer crime, não é criminoso, mas naquela hora, naquele momento, ele acaba, pela facilidade ou pelo momento ali, ele acaba cometendo um crime. O criminoso passional, ele vai ser passional, ó, age impelido por alguma paixão pessoal, política ou social. O criminoso age impelido por uma paixão ou emoção, mesmo que não seja necessariamente romântica. Então, aqui são as palavras-chave para você estar decorando, né? Classificação de criminosos. Ao delinquente juvenil e a mulher criminosa, eles vão ter várias teorias que vai estar explicando eles, né? Então, não cabe aqui agora, no momento, estar lendo, mas na questão, você pode estar observando. E aqui na aula de hoje você vai ter 11 questões, mas na apostila que eu for desenvolver vai ter mais. Você está sempre praticando e fixando o conteúdo. Então, vamos aqui para a questão. A primeira e a segunda questão não são uma questão assim que eu considero uma questão potencial de prova. Foi porque na hora que eu estava desenvolvendo as questões aqui, né, procurando, na verdade, eu achei interessante botar elas porque vai que a banca pensa fora da curva, né, também, como faz as duas aqui, e acaba aplicando esse tipo de questão. Então vamos aqui, ó. Assinale a opção que apresenta corretamente o teórico e classificava os criminosos nas três categorias seguintes: criminoso assassino, criminoso energético ou violento e ladrão ou neurastênico. Aqui, essa definição aqui, como é uma questão que eu não considero como prova, não vai ter teoria. Aqui é só para você decorar, ok? Você desenvolve aí um mapazinho mental para você desenvolver aqui, encher essa classificação aqui de criminosos e você vai marcar o item E, que é o Rafael Garafalo. Ele classificava o criminoso em criminoso assassino, energético violento e ladrão ou neurastênico. Nessa apostila de vontade do momento também vai ter a classificação de acordo de cada estudante da criminologia, né? Os doutrinadores. Vamos ter do César Lambroso, do Henrique Ferres e vou procurar aqui de mais. Quantos mais eu achar, mais eu vou botar. No edital, ele é bem específico, né? Ele cobra aquelas classificações lá, mas a Decam vem mostrando ao longo das provas aí que ela não cobra só o que ela está prevista no edital, ela está acostumando passar um pouquinho. Então vamos dar sequência. Questão 2. Na visão moderna, o delinquente deve ser compreendido. Na visão moderna. Galera, você que está estudando para a carreira policial, você deve ter um pensamento diferente do que os estudiosos, né? Doutrinadores ele tem em relação ao criminoso. Mas na hora da prova você tem que ter, na hora do estudo e da prova você tem que ter a mente aberta e marcar a questão que fala mais bonito. A questão que você vê que é um pessoal assim que defende a criminalidade, vamos dizer assim, você marca ele, que basicamente ela vai ser a resposta correta. Se vem uma questão fora da curva, né? Não seja de conteúdo que você viu. Então aqui, ó, na visão moderna, ó, o delinquente deve ser compreendido, ó, como ser influenciado pelos fatores biológicos, psicológicos e sociais. Então já está mais que comprovado através de estudos que o criminoso, ele não vira criminoso à toa, né? Ele são uma soma de fatores que faz ele se tornar criminoso. Não que eu esteja defendendo, que, né, não compactuo com isso. Mas
já tem vários estudos que vai comprovar que ele vira criminoso por conta da do soma de fatores, né? Não é só um motivo só. Aí das provas, das questões que eu consegui encontrar de prova, isso aqui eu esqueci até de botar qual foi a banca, ó. Se não me engano, isso aqui também é CESP, ou FGV. É, foram essas três. E a que eu considero realmente de prova é essa aqui, ó. Então atenção nela. Questão de 2018. Uma alternativa correta no que diz respeito à classificação do criminoso segundo Lombroso. Alternativa. Segundo Lombroso. Vou estar também desenvolvendo o resumo para você aprender a classificação de cada doutrinador desse, né? Vamos lá. Isso aqui a gente viu. Criminoso louco. É um tipo de criminoso que tem instinto para a prática de delito. Criminoso louco que tem instinto para a prática de delito? Não. Quem tem instinto para a prática de delito é o criminoso nato. Nato. É uma espécie de selvagem para a sociedade, não. Aqui, ele misturou o conceito. O louco pode ser considerado selvagem, sim, para a sociedade, mas ele não tem instinto. Quem tem instinto é o criminoso nato. Vamos agora para o item B. Item B. Criminoso nato. Aquele criminoso malvado, perverso, que deve sobreviver em manicômios. Quem é que sobrevive em manicômios? São doidos, louco. Então, aqui ele botou a classificação de criminoso louco. Vamos para outro. Criminoso por paixão. Aquele que utiliza da violência para resolver problemas passionais. Olha, geralmente é nervoso, irritado e leviano. Tem tudo para ser a resposta a essa questão da questão 3, o item C. Criminoso por paixão. Ele aponta uma tendência hereditária. Quem tem uma tendência hereditária para a prática do crime é o criminoso nato. Ele já nasce com tendência de ser criminoso. Possui hábitos criminosos influenciados pela ocasião. Aqui ele misturou outro conceito. A ocasião é o criminoso ocasional. Criminoso louco é o criminoso surdido, surdido, com deficiência do senso moral e com as criminoso influenciado pela situação. Então aqui ele misturou, ó. Até aqui está correto, ó. Agora, influenciado pela situação é o ocasional. A ocasião faz o ladrão. Então a resposta é o item C. Aqui, você pode estar achando essa questão aqui um pouquinho complicada, mas lendo ela devagar e achando as palavras que identifica características de outro criminoso, você acaba chegando na resposta. Criminoso por paixão, aquele que se utiliza de violência para resolver problemas passionais. Pode ser por paixão, política. Ele é um criminoso emocionado, né? Problemas passionais. Então, item C. Agora, a partir da questão 4, são questões que eu mesmo desenvolvi. Eu não encontrei questões, então eu tive que desenvolver. A tela aqui está um pouquinho desajustada, mas vai dar certo. Dá para ler aqui tranquilamente. Vamos aqui. Que é, item A. A criminologia, ao tratar da delinquência juvenil, busca compreender diversos fatores que podem levar um jovem a se envolver em atos ilegais. Um desses fatores é relacionado à influência no ambiente social, no comportamento do indivíduo. Então, aqui, ó, influência, você tem que procurar palavras-chave, né, quando estiver fazendo questão. Influência do ambiente social no comportamento do indivíduo. Quais das opções abaixo melhor representam um fator sociológico?
um fator sociológico, então vai ser um fator da sociedade. É um problema sociólogo associado à delinquência juvenil. Como eu expliquei, né? Como eu falei no início das outras questões. Delinquente juvenil, mulher criminosa, vai ter muitas teorias para explicar eles. São vários motivos que vai fazer ele se tornar delinquente. Não tem como ler tudo aqui, senão a aula vai ficar muito grande. Então, a gente trouxe aqui duas questões sobre ele e eu vou tentar aqui explicar para vocês. Então, trauma na infância que afeta o desenvolvimento emocional do jovem. Então, são traumas na infância, desenvolvimento emocional, são fatores psicológicos. Transtorno de conduta diagnosticado durante a adolescência. Então, são transtornos de conduta, salvo me engano, aqui vai ser a teoria da anomia. Na apostila vai estar melhor explicado. Tudo que eu estou desenvolvendo ainda lá, a apostila. A pobreza e a falta de oportunidades educacionais em áreas marginalizadas. A presença de transtorno psicológico não tratado no jovem infrator. Aqui já falou de psicológico, são fatores psicológicos. Ele aqui é um fator sociológico. A tendência inata de comportamento desviante devido à genética. Não. Então, se é sociedade, só pode ser aqui, ó. A pobreza e a falta de oportunidades educacionais em áreas marginalizadas. Aqui é um fator da sociedade. A sociedade tem que dar oportunidade ao jovem, né, para ele não cometer delitos. Não é só o governo. 5. Dentro das teorias criminológicas, que estuda a delinquência juvenil, novamente, as teorias do controle social sugerem que a criminalidade entre jovens ocorre principalmente quando a criminalidade entre jovens ocorre principalmente quando, de acordo com o controle social. Aqui vai ficar bom para você só lembrar do formal e do informal. Os jovens são influenciados por subculturas que valorizam o comportamento criminoso. Aqui é a própria teoria das subculturas que vai explicar isso aqui. Existe uma discrepância entre objetivos culturais e os meios disponíveis para alcançá-los. Aqui é sociais. A ausência de controle social eficaz, enfraquecendo os laços dos jovens com a sociedade. Aqui é a resposta. Se ele falou de controle social, aqui tem a ausência de controle social eficaz. Aqui só pode ser essa resposta. Os jovens experimentam, letra D. Os jovens experimentam causas psicológicas que alteram sua capacidade de tomar decisões morais. Não. A delinquência juvenil é incentivada por transtornos comportamentais hereditários. Esses aqui, A, B, D e E, não quer dizer que eles estejam errados. Igual aqui também, ó. Mas não é a resposta, porque ele está relacionado a controle social e aqui é um fator sociológico. Então, esse controle eficaz é porque muitas vezes a polícia não consegue reprimir o crime, nem consegue investigar. O Estado também não consegue dar um amparo ao adolescente, ele acaba virando um criminoso, né? No caso, o jovem. Mas aqui agora para a questão de número 6. Sobre a abordagem da criminologia em relação às mulheres criminosas. São as mulheres criminosas. A alternativa correta. Mulheres e jovens, e vou repetir de novo, e delinquente juvenil vão ter várias teorias. A criminologia tradicional considera as mulheres tão propensas a cometer crimes violentos quanto os homens, se levar em conta o contexto social e cultural. Aqui novamente, ó, a sociedade define as minorias, né? É uma pauta que está muito em alta no momento. Então, as mulheres, elas vão cometer crime também relacionado a vários fatores. Nenhum deles são social e cultural. Então, ele fala aqui, ó, sem levar em conta. Errado.
E as mulheres não são tão propensas a cometer crimes violentos contra os homens. Outro erro. Teorias feministas na criminologia argumentam que o crime feminino deve ser analisado dentro de um contexto de desigualdade de gênero e opressão social. Pode ser. A criminologia acredita que o crime feminino é sempre motivado por questões biológicas. É sempre. Tem várias questões, social, cultural, vários. Como diferenças hormonais entre homens e mulheres? Não. É sempre não. Pode ser que sim, mas sempre não. De acordo com a criminologia, as mulheres que cometem crimes violentos são predominantemente influenciadas por fatores genéticos e não por questões sociais ou psicológicas. Predominantemente influenciadas por questões de fatores genéticos, não. É predominantemente questões sociais e psicológicas. Novamente, nessa apostila aqui que estou desenvolvendo, vai ter a explicação de todos os estudos que foram feitos para as mulheres chegarem a ser criminosas. Fatores sociológicos, psicológicos, teoria de cultura social, da anomia, subcultura, prevenção e reabilitação. É da mulher, ó. Aqui é do delinquente, do jovem delinquente, delinquente juvenil. Aqui vai ter, ó, teoria tradicional versus feministas, crime cometido por mulher, quais são mais os crimes que elas estão envolvidas, econômico, violento, fatores sociológicos e psicológicos, perfil da mulher que vai contar, ó, de baixa renda, baixa escolaridade, e assim vai. São vários motivos, por isso que não tem como eu ler todos aqui. Tentando resumir o máximo para vocês. A criminologia destaca a possibilidade de que fatores como violência doméstica ou abuso sexual sejam relevantes para entender o comportamento criminoso de mulheres. Descarta. Ó. Ela não descarta, ela inclui. Inclui. Então sobrou o item B como resposta. Teorias feministas na criminologia argumentam que o crime feminino deve ser analisado dentro de um contexto de igualdade de gênero e opressão social. Correto. Vamos agora para a questão de número 7. A criminologia feminista está que as mulheres que cometem crimes frequentemente vêm de contexto de vulnerabilidade social. Nesse sentido, a alternativa que não. Se tem não, você marca ele, pinta, faz tudo, destaca. Representa um fator comum relacionado ao crime feminino. Histórico de abuso sexual ou violência doméstica? Sim. Envolvimento com parceiros que praticam atividades ilícitas? Sim. Alguns estudiosos da criminologia defendem que as mulheres só cometem crime quando elas se envolvem com um homem, né? Que é criminoso. Acaba que ele é preso e ela é forçada a continuar a praticar o delito porque tem que se sustentar a família através do crime, porque a principal fonte de renda da família era o criminoso. Então, para manter a família, ela tem que cometer crime também. Novamente, eu digo, não é a ideia que eu compactuo, são os estudiosos. Experiência de opressão social e discriminação de gênero. Sim. Tá vendo que é tudo defendendo a minoria? É tema atual. Você tem que estar atento ao tema atual para resolver a questão. E novamente, galera, abra a mente. Não vá perder uma questão por conta de cabeça dura. Lá ele. Alta escolaridade e inserção em posições de poder social. Tá aqui, ó. Você acha que as mulheres que cometem crime no Brasil são de alta escolaridade ou de baixa? De baixa. Então, isso aqui, ó, não representa um valor um fator comum. Isso aqui é um fator incomum. Geralmente são as mulheres da comunidade, né? Pobreza e dificuldade financeira para sustentar os filhos. Como eu acabei de explicar, ó, esse daqui se relaciona com esse. Então, também é um fator comum. O que não é comum é ter alta escolaridade e inserção em posições de poder social. Então, a 7, item D. Vamos agora para a questão de número 8. Qual características é atribuída ao criminoso nato? É levado ao crime por alienação mental? Que é o louco. Nasce inclinado à criminalidade?
e possui estigma físico. Sim, inclinado, ele tem tendência e possui estigmas físicos. Quais são esses? Tatuagens, boca grande e assim vai. Aqui é o item B. Comete crimes ocasionais por necessidade. Não. Ocasional é o criminoso ocasional. É um delinquente urbano criado em ambiente de miséria. O delinquente urbano é o habitual. Tá tudo bem explicado na apostila lá que eu mostrei a vocês no início. Então, 8, item B. Vamos para a próxima. O que define o criminoso louco ou alienado? A. Sua incapacidade de perceber a realidade como os outros. Aqui já é a resposta. Vamos para as outras. A predisposição hereditária para o crime. Aqui é o nato. O hábito de cometer crimes graves. Aqui é o habitual. A prática de crimes motivado por paixão. Aqui é o passional. As questões que eu desenvolvi são bem simples. Porque esse é um tema também que não é muito complicado. Ele é um tema relativamente fácil. Tanto é que foi por isso que eu achei que teria muitas questões dele, mas não tem. Questão 10. Qual é a principal causa da delinquência? O criminoso habitual. Criminoso habitual. Oportunidades que surgem em seu ambiente. Aqui é o ocasional. A ocasião faz o ladrão. Alienação mental e atrofia da moral. Aqui é o louco. A ineficiência das medidas preventivas e repreensivas. Sentimentos passionais intensos. Aqui é o passional. Aqui é uma questão até um pouquinho fora da curva, que eu diria que poderia ser. Porque é uma questão que você tem que pensar um pouco. Aqui, eu na prova não marcaria essa questão de imediato, eu ia deixar ela para o final. A ineficiência da medida preventivas e repreensivas, sim. Por quê? Porque como ele não tem uma ressocialização, uma reeducação apropriada, acaba que ele vai passar a vida todinha cometendo delitos, começando com pequenos e chegando aos graves. Vamos lá. O criminoso ocasional é condicionado por fatores atávicos e hereditários. Falou de hereditários, é o nato. Ambientais e situacionais, correta, essa aqui. Psicológicos e comportamentais, aqui é o louco. Políticos e sociais é o passional. Qual tipo de criminoso age impulsionado por paixões pessoais ou sociais? Quem é esse? É o criminoso passional. E aí, galera, chegamos ao fim. Hoje, acredito que o vídeo vai estar com um pouquinho de barulho aí, porque eu tô com uma criança pequena em casa, né? Meu filho nasceu faz 2 meses. E hoje ele tá acordado, acaba fazendo um barulhinho aí, mas nada que vai impedir a gravação. Show.